Olá pessoal, dando início à segunda aula do item 4 do módulo 1 do curso de Fisiologia do Estresse. Hoje voltaremos a falar um pouco sobre a fotossíntese, especificamente a fase bioquímica. Na última aula a gente trabalhou alguns conceitos da fase fotoquímica da fotossíntese e hoje a gente vai dar continuidade na fase bioquímica, né? Vale lembrar aqui que esses processos ocorrem simultaneamente durante o ciclo de vida da planta e que eles estão divididos aqui por uma questão explicativa, né? Para facilitar na didática. A gente vai trazer também um item complementar nesse módulo de fotossíntese que não está diretamente relacionado com a fotossíntese, mas que é um processo complementar, né? Será uma aula falando sobre respiração celular. Fazendo uma breve recapitulação da última aula, onde a gente falou sobre a fase fotoquímica, é importante a gente relembrar que houve a produção de duas moléculas energéticas na região do estroma do cloroplasto, o ATP e o NADPH mais H. Essas moléculas vão ser importantes porque elas servirão de substratos para a fase bioquímica. Mas então o que ocorre na fase bioquímica? Durante esse processo a gente vai ter a formação dos fotoassimilados por um processo chamado de ciclo de Calvin-Benson. Durante esse processo, a gente vai ter a transformação de CO2, né, gás carbônico atmosférico, em carboidratos. E isso vai ser super importante para, posteriormente, a gente consumir essa energia, né? A gente vai ter a produção desses carboidratos, que são compostos energéticos, e, posteriormente, a gente vai ter o consumo desses carboidratos para a realização de diversos processos metabólicos. Bom, além disso, nessa aula também a gente vai falar um pouco sobre os tipos de metabolismos fotossintéticos, né? Tipo C3, C4 e CAM. O ciclo de Calvin-Benson, como representado nessa imagem, pode ser analisado a partir de três processos principais: a carboxilação, a redução e a regeneração. A carboxilação se inicia a partir da molécula ribulose 1,5-bifosfato, ou RuBP, composta por 5 carbonos. Nesse curso, a gente não vai especificar cada enzima responsável por cada processo fisiológico, né? Até porque o objetivo aqui é a gente fazer uma recapitulação, né? Um apanhado para aqueles que já tiveram a disciplina, ou mesmo uma apresentação introdutória para aqueles que ainda não têm afinidade com o assunto. Entretanto, é importante a gente comentar sobre a enzima responsável por esse primeiro processo. A ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, também chamada por rubisco, é a enzima mais importante do planeta, visto que ela tem a capacidade de converter carbono inorgânico em carbono orgânico. Para isso, a rubisco ativa a sua função carboxilase, né, a partir do CO2 atmosférico difundido pelos estômatos e fixa esse carbono na RuBP. Dessa forma, a RuBP, que tem 5 carbonos, é convertida num composto com 6 carbonos. Esse primeiro composto gerado, né, de 6 carbonos, é altamente instável e imediatamente é hidrolisado após sua síntese e forma assim duas moléculas de 3 carbonos, os 3 fosfogliceratos, também chamados de PGA. A redução se inicia a partir dessas duas moléculas de PGA. Nesse processo, os compostos energéticos produzidos durante a fase fotoquímica, o ATP e o NADPH mais H, são utilizados para a redução do PGA. Ou seja, ocorrerá a adição de elétrons nessas duas moléculas de PGA, formando assim duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos, também chamadas de PGAL, né? Essas também têm 3 carbonos e são as moléculas mais importantes desse ciclo, pois a cada 6 moléculas dessas que são formadas, né, ou seja, 3 voltas no ciclo, uma dessas moléculas é utilizada para a produção de carboidratos, principalmente amido e sacarose, que posteriormente poderão ser translocados e utilizados em outras regiões da planta, né? Agora, ainda pensando que foram dadas 3 voltas no ciclo, havendo a produção de 6 PGAL, com a retirada de um desses compostos, haveria ainda 5 moléculas de 3 carbonos cada, totalizando 15 moléculas de carbono. A regeneração é o processo em que haverá a reorganização dessas moléculas de PGAL em RuBP, o composto que iniciou o processo, assim permitindo que o ciclo continue em operação. Para isso, também são utilizadas moléculas de ATP. Dessa forma, se a gente tivesse 5 moléculas de PGAL
com 3 carbonos cada, formaremos 3 moléculas de RuBP, com 5 carbonos cada, utilizando 1 ATP por molécula de RuBP formada, o que seria, nesse caso, 3 moléculas de ATP. Bom, agora para ficar mais claro esses processos, eu trouxe aqui uma ilustração que vai ajudar a gente a entender como que esse processo ocorre. Então, começando, a gente tem 3 moléculas de CO2 se juntando em 3 moléculas de RuBP. Haverá a formação de 6 moléculas de PGA, né, processo de carboxilação. Essas moléculas serão reduzidas, consumindo ATP e NADPH. Formando assim as 6 moléculas de PGAL. Dessas 6 moléculas, uma vai ser separada para a formação dos carboidratos e as 5 restantes serão reorganizadas formando novamente o RuBP, molécula que deu início ao processo. Aqui a gente vai dar mais uma volta no ciclo, então mais 3 moléculas de CO2. Ocorre a carboxilação. Ocorre a formação das 6 moléculas de PGA, essas moléculas vão ser reduzidas, haverá a formação de 6 PGALs, mais uma molécula será separada, as 5 restantes serão reorganizadas, e reparem que dessas 2 moléculas de PGAL que foram separadas, agora a gente tem a formação de glicose, que é um dos fotoassimilados. Agora, quais são as diferenças entre os metabolismos fotossintéticos? Planta C3, C4, CAN, como funcionam e qual a diferença entre elas? Nas plantas C3, que representam a maior parte das espécies do planeta, o CO2 difundido para dentro da célula durante as trocas gasosas é diretamente utilizado no ciclo de Calvin-Benson, não havendo um mecanismo que concentre esse carbono inorgânico. Dessa forma, o primeiro composto estável da fotossíntese é o PGA, que tem 3 carbonos. Por isso, esse mecanismo fotossintético é chamado de tipo C3. Por não haver esse mecanismo concentrador de CO2, a rubisco ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase interage não só com o gás carbônico, mas também com oxigênio. Além disso, isso faz com que as plantas C3 sejam altamente dependentes das trocas gasosas, visto que, caso haja o fechamento estomático e, consequentemente, a interrupção das trocas gasosas, também haverá a interrupção da produção dos fotoassimilados. Então, o que acontece quando a rubisco, em vez de fixar carbono do CO2, fixa oxigênio? Esse processo, chamado de ciclo C2 ou fotorrespiração, pode ser compreendido como um desvio do ciclo de Calvin-Benson, onde a rubisco ativa sua rota oxigenase. Conforme está demonstrado na imagem, a fotorrespiração ocorre em 3 diferentes organelas. Ela inicia no cloroplasto, onde a rubisco fixa uma molécula de oxigênio em 2 moléculas de RuBP, formando 2 PGA e 2 fosfoglicolato. Esses 2 fosfoglicolatos são encaminhados ao peroxissomo, onde ocorre a incorporação de mais uma molécula de oxigênio, formando glioxilato. Na sequência, esse composto sofre mais uma modificação, formando 2 moléculas de glicina. Essa glicina, então, é transportada até a mitocôndria, e na mitocôndria, essas 2 glicinas formarão uma molécula de 3 carbonos, né? A gente está com 4 moléculas de carbono, 2 glicinas, a gente vai transformar elas serão transformadas em uma molécula de serina de 3 carbonos. E nesse processo, ocorre a desfixação de uma molécula de CO2. A serina, então, segue para o peroxissomo, né? Onde é convertida em hidroxipiruvate, que por sua vez será convertido em fosfoglicerato. Nessa etapa ocorre o consumo de uma molécula de NADH mais H. Também é importante não confundir com NADPH, que está relacionado com as reações do cloroplasto. Esse fosfoglicerato vai seguir para o cloroplasto, vai voltar para o cloroplasto, né? Será encaminhado para o cloroplasto. Então, será convertido em PGA a partir do consumo de uma molécula de ATP. Dessa forma, a gente pode observar que cada volta que a rubisco dá na sua função oxigenase, né, ocorre a perda de um carbono fixado.
Agora, e as plantas C4? Quais são seus mecanismos? As plantas C4 evolutivamente criaram mecanismos para que o CO2 que entra na célula não seja perdido. Esse mecanismo garante a concentração de carbono inorgânico para o ciclo de Calvin-Benson, mesmo que a atmosfera tenha concentrações menores de CO2, processo que vem ocorrendo no decorrer da humanidade. Mas, então, como que ocorre essa concentração? Diferente das plantas C3, que utilizam diretamente o CO2 atmosférico, nas plantas C4, o CO2 que entra na célula é imediatamente convertido em bicarbonato e, em seguida, por intermédio da enzima PEP-carboxilase, é fixado em um composto de 4 carbonos, como o malato e o oxalacetato. Por isso, esse metabolismo recebe o nome de tipo C4, pois o primeiro composto estável da fotossíntese é uma molécula de 4 carbonos. O malato, então, é encaminhado para a mitocôndria, onde é descarboxilado, formando o piruvato, com 3 carbonos, e liberando uma molécula de CO2, que será utilizada no ciclo de Calvin-Benson. Importante destacar que esse mecanismo não só é presente em diversas plantas daninhas, como também em algumas plantas de interesse agronômico, como a cana-de-açúcar e o milho. Além disso, a concentração de carbono faz com que plantas C4 não façam fotorrespiração, processo que a gente viu há pouco. Agora, para finalizar, as plantas CAN, metabolismo ácido das crussaláceas, evolutivamente também desenvolveram um mecanismo concentrador de carbono inorgânico. Mas diferente das plantas C4, as plantas CAN foram adaptadas em ambientes onde a abertura estomática para as trocas gasosas era inviável durante o dia. Os desertos, por exemplo, além de possuir restrições hídricas, também têm uma elevada temperatura durante o dia. Dessa forma, caso houvesse a abertura estomática durante o dia, a planta desidrataria e não sobreviveria. Dessa forma, as plantas CAN fazem uma captação e estocagem, de uma concentração de CO2 durante o período noturno, mas de forma similar às plantas C4. Ocorre a captação desse CO2 da atmosfera. Esse CO2 é convertido então em bicarbonato. Esse bicarbonato é fixado num composto de 4 carbonos, o oxalacetato. O oxalacetato é então convertido em malato a partir da utilização de um NADH mais H e em seguida é encaminhado para o vacúolo, onde é convertido em ácido málico. Durante o dia, quando as reações fotoquímicas estão ocorrendo, o ácido málico volta a ser convertido em malato e segue para o cloroplasto, onde é descarboxilado, formando um piruvato e liberando CO2, que será utilizado no ciclo de Calvin-Benson. Nesse processo, também ocorre a redução do NAD, que foi oxidado durante as reações do período noturno. Bom, agora fazendo uma recapitulação, nessa aula a gente pôde ver como são sintetizados os fotoassimilados, como ocorre a conversão de carbono inorgânico em carbono orgânico, através do ciclo de Calvin-Benson, processos de carboxilação, redução e regeneração. Assim como também podemos observar como são os tipos de metabolismos fotossintéticos, de plantas C3, C4 e CAN.